ajeitei, bom dia, boa tarde. Já sou parte, já tenho parceria com a Atec de indicações, Estamos aqui tendo uma palestra sobre a construção do dar os lugar. meus cursos, né? Venho aqui mostrar o meu trabalho, porque é o local, é o campo onde me devolve, eu posso estar fazendo esse trabalho de micropigmentação. Para quem não conhece, o que é micropigmentação areolar, né? Micropigmentação areolar nada mais é do que devolver aquela parte com a arte do tatuar, do micropigmentar, um desenho que está faltando na mulher. O que está faltando na mulher que a gente pode entregar quando ela passa pelo câncer de mama, né? Muitas vezes elas perdem as suas mamas e elas, depois de um certo tempo, né, tem todo um processo que elas precisam passar, a gente faz, com a alta médica, a gente faz esse processo de micropigmentação. Ela é um trabalho minucioso, com muitos detalhes, e para que a gente venha desenvolver, para que a gente venha atuar, nós profissionais precisamos de muito treino, nós profissionais precisamos trabalhar bastante, treinar bastante para poder entregar o melhor para elas. Porque elas chegam até nós cheias de dores, cheias de sequelas, né, emocionais, e elas querem encerrar esse ciclo, e esse ciclo só é encerrado com a micropigmentação. Nós encerramos a ciclo delas, que é o fechar, como eu costumo dizer, é a cerejinha do bolo. Nós entregamos, nós fechamos os ciclos de todo o tratamento com outro tratamento que é a micropigmentação areolar. Então vocês percebem que muitas vezes elas chegam assim pra gente, né? Sem nada, somente com uma papila, quando os médicos conseguem fazer essa papila, elas não têm desenho nenhum, então a gente entrega o desenho em terceira dimensão, que a gente vai ter essa visão de uma papila, né, saltando com a micropigmentação na parte à frente, né? Se você for de lado assim, você não vai ver o volume, mas a gente entrega uma terceira dimensão, o volume, quando elas estão assim frontalmente, né? De frente com a gente. Nossa, perfeito. Né? Parece 3D mesmo. Fica parecendo 3D mesmo, parece ter uma papila, você, né? Você deve, será que é? Será que não é? E aí, com o decorrer do tempo, eu fui vendo que elas tinham necessidade de apalpar, de sentir a papila, né? Então eu busquei também esse trabalho de prótese. É uma prótese areolar, ela tem uma grande durabilidade, basta você ter cuidados, basta a pessoa ter cuidados na lavagem, na retirada. Então ela fica como se fosse uma areola mesmo. Você passa a mão e aí você vai sentir, diferente da micropigmentação. Ela dura quanto tempo? A durabilidade da prótese é 2 anos, dependendo dos cuidados, tá? Agora, eu quando comecei o curso, eu desenvolvi essa prótese aqui, era um pouquinho mais grossa, né? Então, as partes dela é mais grossa. E eu fui percebendo que existe a necessidade de deixar muito mais natural. Então ficava aquela saliência, né, entre a prótese e a pele da pessoa. Então eu percebi que eu precisava melhorar ainda mais. Aí eu desenvolvi essa prótese mais fina, ela é muito mais delicada, muito mais sensível, porém ela fica muito mais natural do que a prótese de antigamente. Ela é mais grossa, ela dura até mais, né? Mas em compensação, ela deixa essa saliência entre a pele, ó, a pele, deixa eu pegar uma outra aqui, a pele da paciente, e fica essa rebarba aqui, né? Então eu busquei aperfeiçoar para trazer uma natural. Então ela ficando mais natural, a cliente fica muito mais satisfeita. Então, essa daqui, ela é usada, tá sem cola, né? Ela é usada uma colinha, a mesma cola que nós utilizamos para prótese capilar, ela é usada
também ela é hipoalergênica e ela adere, fica 4, 5 dias, dependendo dos cuidados, pode tomar banho, pode ir na piscina, que ela não sai, tá? Então ela fixa, e esse trabalho aqui, ele é muito mais fininho, então a durabilidade dele é menor. O que durava 2 anos, 3 anos, hoje vai durar 1 ano e meio, dependendo dos cuidados, tá? Porque por ser ter as bordas mais finas, né, você vai ter que ter muito mais cuidado para poder retirar. Aí fica da opção da frente, eu quero uma durabilidade maior ou eu quero uma que seja muito mais natural. Então temos essa opção também. A gente vê aqui, ó. Aqui foi feito, essa paciente aqui é uma médica, então ela fez a cirurgia numa mama. Ela perdeu uma mama e o médico refez essa mama aqui. Depois não, junto, né? Ela optou pela preventiva. Então, já que eu vou perder uma, já faço a preventiva de outra e faço as duas. Ela chegou pra mim assim, dessa forma. No meu Instagram, primeiro post que tem ali, tem eu fazendo a reconstrução dessa areola. Se vocês depois tiverem curiosidade de assistir. Então a gente pega e a gente faz a reconstrução com a micropigmentação ou com a prótese, que ela fica dessa forma, imperceptível, né? É colado, fica aí um trabalho bem feito e também é palpável, né? Você pode sentir a papila, né? Tem muita gente que tem esse tique aí com o tato, né? Eu quero sentir, eu quero ver que ela está ali realmente. Isso também ajuda muito na autoestima. Qual é a mulher, né, que está com a autoestima baixa, que reproduz, tem uma boa reprodução em tudo que faz? Né? Eu desconheço. As mulheres, quando elas estão com a autoestima baixa, não querem saber tudo que ela vê nela, não está satisfeita, né? Ela não se satisfaz com o que ela está se deparando no espelho, ela se retrai como uma forma defensiva, né, de se defender, de se proteger contra os olhares das outras pessoas, né? É bem assim que elas, como eu posso dizer, elas reagem à autoestima baixa. Então é muito importante a mulher ter, aqui ela está falando por causa da, deixa eu descer um pouquinho mais. É muito importante, quando eu falo nas minhas palestras de autoestima, é muito importante a mulher estar, tanto a mulher quanto o homem, né? Quando a gente não se vê legal no espelho, a gente se retrai um pouco, então a gente não produz. Muitas vezes eu tinha a minha autoestima baixa, achava que estava, né, no topo, mas não estava baixa. E eu me retraía, né? Tanto no meu trabalho, nas minhas palestras, achava que sempre a outra pessoa fazia melhor, tudo da outra pessoa é melhor, isso é autoestima baixa. Então, a gente começa a perceber que o que eu tenho para aquele que não tem nada é muito, né? Então, para que ter autoestima baixa, né? O pouco que eu tenho para quem não tem nada já satisfaz, já ajuda. Então, nesse processo do câncer, né? Muitas vezes as mulheres acabam perdendo as suas mamas, ainda mais a mulher que tem o seu parceiro, tem uma vida sexual ativa, né? Elas acabam se retraindo. Eu conheço muitas mulheres que deixam de se olhar no espelho, que são inimigas do espelho, que não querem se apreciar mais, por um simples fato, às vezes, né, de não ter essa significância, porque é muito significativo isso para a mulher. Ter um trabalho desse e não somente ter um trabalho desse, levar consigo, né? Levar consigo, não, agora eu estou completa, agora eu estou curada, né? Realmente agora eu estou curada. Porque às vezes basta um remédiozinho, né? Costumo dizer que isso aqui é um remédiozinho tão simples, né? Que exige de nós profissionais uma dedicação tão grande para poder trazer a cura para muitas pessoas. E o câncer de mama, ele não afeta somente as mulheres, ele afeta também os homens. A cada 100 mil homens, um
né, é diagnosticado com câncer de mama. E acabam perdendo também a areola e eles também se retraem. Por mais que a gente pense assim, não, o homem não é tão vaidoso, né? Mas existem certas coisas que também o homem acaba se retraindo. Por quê? Quando o homem tem mais essa liberdade de andar sem camisa, para a praia sem camisa, então acaba mostrando e as pessoas acabam ficando assim, olha, não olha, né? Bate aquele olhar meio de, né, escanteio assim, né? Sabe como que é o ser humano? E às vezes acaba perguntando numa rodinha, o que aconteceu? Então, são coisas, muitos detalhes que as pessoas muitas vezes não querem estar tocando ali no passado. Mas o homem fala câncer de mama, todo mundo fala, como assim, né? Como assim? Não é divulgado. O câncer de mama para homem não é muitas vezes divulgado, mas homem também tem câncer de mama. Homem também passa por essa fase, né? Porque todas as glândulas, o homem só não tem o ducto lactífero, né? A reprodução do leite, mas as glândulas, todas as glândulas os homens têm, assim como as mulheres, né? E também tem homens que tem que fazer a ginecomastia, que é excesso de glândulas na mama, né? E acaba fazendo e acaba também perdendo, por quê? Por causa do reposicionamento da areola, porque às vezes a mama do homem é grande, então ele quer tirar, ele vai fazer um reposicionamento, o médico tem que fazer um reposicionamento e às vezes uma diminuição da areola. E o que acontece? Acontece a mesma coisa com a mulher. Nesse reposicionamento, o organismo rejeita, né, o enxerto da areola e eles acabam perdendo também. É muito mais raro, mas acontece também, né? Então, como eu estava falando sobre a autoestima, é muito importante para nós seres humanos estarmos com a nossa autoestima elevada. Por quê? Porque a gente produz muito mais, né? A gente parece que vai com mais empoderamento fazer aquilo que a gente tem a responsabilidade de fazer. Às vezes a mulher dentro de casa, com autoestima baixa, ela não sorri tanto, ela não produz tanto, né, para os seus familiares, e ela acaba se retraindo. Então, o homem não tem leite. E aí onde eu posso provar? Tem homens que tem leite. Tem leite? E aí eles têm que fazer um tratamento que eu faço de bloquear os hormônios para produzir. Dessa eu não sabia. Sim. Eu sei que talvez eles soltem algum tipo de líquido, né? Mas o leite em si, como a gente dá o leite como a gente dá para o bebê, essa eu não sabia. E é do campo emocional. Eles ativam no campo emocional. Olha só, importante saber. Que bom, né? Vou pesquisar sobre, né? Muito louco mesmo, né? Porque essa é uma função feminina, né? Não, é legal. É bom eu saber. Porque a gente vai vivendo e aprendendo. Né? Então, é muito importante a gente adquirir esses tipos de conhecimento. Vou procurar, vou pesquisar. Para poder, nas minhas palestras, poder também fazer essa informação. E a autoestima é isso, gente. A gente precisa estar com a nossa autoestima elevada. Nós precisamos estar constantemente. Porque o que é autoestima? Né? É aquilo que você olha para dentro de si e você vê que não está bem. Você é auto se avaliar. Porque ninguém é perfeito. Né? Eu tenho a minha forma física, você tem a sua forma física, todo mundo tem a sua forma física. E às vezes nós, pelo a internet, o mundo aí, ele cobra muito, é a mulher perfeita, é o homem perfeito. Agora estamos na geração saúde, geração academia, então a gente vê ali muitas mulheres perfeitas, com aqueles corpos esculturais, né? Autoestima é isso, você olhar para dentro de você e falar assim, não, eu estou bem assim, eu sou feliz assim. Deus me fez dessa forma e eu sou feliz dessa forma, né? Então, a autoestima vem a dizer muito isso. A nossa amiga aqui é psicóloga, eu acho que eu estou dentro desse quadro, né? É você olhar para dentro de você e você falar se está satisfeita consigo mesmo. O importante é você estar satisfeita com você. A gente tem que parar com aquele costume de ficar preocupado com o que vão pensar
pensar de mim? Né? O que estão pensando de mim? O que vão falar de mim? Ah, eu estou com uma roupa assim, será que ficou bem? Ficou bem para você? Tá ótimo. Ninguém precisa dar palpite, né? Modismo, essas coisas, né? Porque a gente anda muito pelo mundo da moda, a gente quer acompanhar muito o modismo. Hoje o modismo é a mulher, né? Peituda, básica, aquele bundão, né? Assim, né? Palavra, Aquelas que faz halteres. Eu acho ridículo aquelas mulheres que fazem aqueles, eu também. exercícios, aqueles corpos. Mas a maioria é silicone, que adianta? Eu não é natural. Tem nada a ver, gente. Tem que nascer e morrer com o que Deus deu. O que vai muito. Eu acho É o horrível seu também. sorriso, Eu é acho o seu que espírito pra estar homem, bem, é a eu sua acho. luz estar bem. Mas não pra mulher. Eu tenho uma colega, não sei se tá ligando dele, viu? Não é legal, né? Também não gosto. Você acha estranha a mulher bombada? Gente. Nossa, muito feio. Gente, eu tenho uma colega, ela é casada, tem filhos e... horrível. E ela faz tudo pra mostrar, viu? Short, curtinha, no coração, horrível. Tá bombado naquele mundo. Tudo que passa do padrão, Minha eles filha, aí eu quis fazer uma coisa que Deus fez, amém? Ó, do jeito que eu nasci, tá tudo A inteirinho. gente dá aquele motivo de crítica. A única Coisa coisa que não que... tá muito bom, mas A única coisinha que eu queria um pouquinho era emagrecer mais, sabe? Mas o resto tá tudo mas bem. você fazendo exercício. Até lá eu chego lá. Jô, você se sente bem assim? Eu sinto. Mas eu Às vezes gostaria. passar por dentro. Minha coisa. Mas é isso daí, gente. Autoestima é isso. Gostei, Você todo fazer mundo uma tem. análise de si mesmo e você poder melhorar para você e não para os outros. Porque a gente nunca vai ser 100% para ninguém. A gente sempre vai ser, tipo assim, a gente alcança uma certa medida, mas a gente nunca vai ser 100% para ninguém. Né? Dentro de casa eu vejo, eu quero ser, para mim, o meu 100%. Né? Importa que o meu marido goste ou não. Meu marido gosta de mulher, gosta de mim, né? De cabelo crespo. Meu cabelo é crespo, o meu é todo cacheado. Eu não gosto de você de cabelo liso, mas eu não gosto de cacheado. olhar no espelho de cabelo. Então eu vou me agradar. Né? O importante sou eu olhar no espelho e saber que eu estou bem, que eu gosto de mim dessa forma. Gente, nós precisamos parar de pensar no que os outros estão pensando a nosso respeito. A gente carrega uma mala muito pesada com pesos na nossa bagagem com pesos desnecessários. Nós não precisamos carregar na nossa bagagem pesos desnecessários. Carrega só o que você tem, né? O que é valioso para você. Deixa os pesos desnecessários no passado, né? Joga no mar do esquecimento ali e viva a sua vida. Viva o que você é. Também você não precisa ser artificial, mas você precisa ser você. Você precisa ser quem você é. Assim você agrada muito mais do que uma pessoa artificial. Né? Então, eu vejo que a micropigmentação veio para fechar esse ciclo da mulher. Né? Tanto da mulher quanto do homem. Ela veio para encerrar esse ciclo, para trazer totalmente, falar, a cura está aqui, ó, acabou, agora eu posso olhar no espelho, eu posso me ver novamente. Tem mulher que não está nem aí para isso, né? A gente estava conversando agora mesmo com uma aqui, ela estava conversando agora mesmo com uma aqui, ela falou assim, eu estou bem assim. Eu falei, se você está bem assim, né? Ótimo. Ela falou assim, eu tenho medo de fazer, porque eu já senti tanta dor na minha vida. Eu falei assim, você só vem até a mim no dia que você estiver segura. E mesmo assim, se você não estiver segura, você estiver na dúvida, venha que eu vou passar segurança para você e a gente vai fazer esse trabalho. Então tem gente que está bem do jeito que está. Não precisa de tanto mais, de mostrar, de se aparecer. Né? Porque a gente precisa estar bem consigo mesmo. Isso é muito importante. Nós estarmos bem conosco mesmo. Eu tenho aprendido a duras vidas, né, sobre isso. Eu tenho visto o quanto é importante eu estar bem comigo mesmo, do que querer me mostrar uma realidade que eu não sou. Porque eu chego dentro da minha casa, a realidade é outra. As pessoas que mais nos conhecem é aquelas que estão dentro de casa.
é o nosso marido, quem não tem marido, é os filhos, quem não tem filhos, são os parentes mais próximos. A gente sempre tem uma convivência com a sociedade. Então, as pessoas que mais nos conhecem são aquelas que são mais íntimas com a gente. Então, o que eu preciso é estar bem comigo mesmo. A micropigmentação, a estética areolar, a estética reparadora, ela traz isso para as pessoas. Essa reconstrução que é muito importante, principalmente quando as pessoas são muito jovens, né? Ou querem ter uma vida ativa, ou não se interessam, mas o importante é para ela. O importante é trazer para nós mesmos essa autoestima, elevar essa autoestima. Nada mais importante, gente. Se a gente ficar se preocupando com o que os outros vão pensar, ou deixar de pensar de nós, a gente não se reintegra à sociedade, a gente vai se anulando, a gente vai se definhando dentro de casa, se reprimindo, porque os nossos pensamentos, eles são assim, eles são geradores de vida e eles são geradores de morte. Se você alimenta o gerador de vida, você tem a sua autoestima elevada. Se você alimenta o gerador de morte, traz morte para você, né? Ele vai te retrair, vai te levar a uma depressão. Aí é todo um processo que nosso especialista aqui tem que estar passando, né, junto com essa pessoa, até fazer com que ela compreenda que o mais importante é ela mesma. Não é mais o que não é o que os outros pensam ou deixam de pensar de você, né? E a micropigmentação, ela traz esse inovar. Por isso que eu luto para as pessoas poderem se ajustar consigo mesmo. Bom dia. Então é isso, gente. O meu trabalho é esse. Falei para a Ná, quero renovar, né, esse trabalho, porque as pessoas não vêm só sem a mama, ela vem também com cicatrizes. Então eu vou me especializar na parte de cicatriz, né, para poder ajudar esse trabalho tão maravilhoso. Não vou desaparecer, sumir com a cicatriz, mas eu vou amenizar, melhorar aquilo que já está no processo de tratamento. Então vai ser um tratamento completo. Então, esse é o meu trabalho, o que eu luto dia a dia para poder entregar para todas as mulheres e homens também, que muitas vezes me procuram, às vezes por um pequeno detalhe. Eu tive um paciente que um detalhe tão minúsculo na vida dele deixava a autoestima dele baixa. Vocês não vão nem acreditar se eu falar, vocês vão dar risada. Era simples uma pinta no pescocinho. Ele não gostava daquilo. Então ele me procurou para tirar aquela pinta, né? E eu acabei tirando para ele. Então você vê como detalhes, muitas vezes, eles acabam te retraindo. Ele acaba retraindo as pessoas. Pelo simples fato que as pessoas vão pensar de nós, da nossa imagem. E eu não culpo, né, as pessoas que têm baixa estima, por quê? Baixa estima, por quê? Porque a sociedade cobra demais. E a gente alimenta muitas fantasias. Se eu for assim, eu vou ser mais aceita. Se eu fizer dessa forma, eu vou ser mais aceita. Não, pensa em você. Pensa no que Deus tem para a sua vida, o propósito que Deus tem criado para você. Qual foi o propósito que Deus criou você aqui nessa terra? Né? Se você... Eu não vou falar de religião aqui, porque Deus não é religião. Mas se a gente for ler a Bíblia, a gente vai ver que Deus usou pessoas que eram assim, se achavam, né, com autoestima baixa. Moisés era um homem gago. E a gente vê o que Deus fez através da vida de Moisés, né? A gente vê tantos outros. Davi era um pecador. E a gente vê o que Deus fez através da vida de Davi. Então a gente vê que Deus tem um propósito na vida de cada um. E a gente muitas vezes perde esse propósito porque a gente se preocupa muito com o meu eu, o que as pessoas vão pensar de mim. Então pensem naquilo que vocês estão pensando todos os dias de vocês mesmos. É muito importante vocês analisarem os seus pensamentos, ver o que está somando e o que está pesando, né? A soma
para uma melhora, ela é sempre aplausível. Mas uma soma para te carregar peso, para na sua caminhada, você vê que aquela bagagem está pesada, vai durante a caminhada, vai jogando esses pesos fora, e você vai ver que você vai ficar mais leve. Isso muitas vezes acontece com a idade, né? Com as experiências. Às vezes as pessoas novinhas não escutam a gente que é mais velho. Então a gente vai adquirindo experiências e a gente vai ver o quanto é desnecessário carregar certos tipos de pesos na nossa bagagem que a gente está carregando. Então eu quero deixar essa lição para vocês, né? Pensem muito bem naquilo que vocês pensam durante o dia, para não pesar na sua caminhada. Pensem no propósito que Deus tem na vida de cada um. Deus quer a gente da forma que a gente é. Ele não quer, se Ele quisesse uma pessoa escultural, um corpo escultural, Ele ia na academia procurar ali. Não estava aqui procurando pessoas e trazendo essas palavras para vocês. Ele quer vocês do jeito que vocês são.